Boa noite a todas as pessoas conselheiras, sejam bem-vindas. Espero que todos tenham passado bem o último mês aí, né, Sr. Marcos Cullen? Vamos dar aqui início à nossa 8ª reunião ordinária deste ano, a penúltima reunião ordinária da nossa gestão, dando andamento a diversos assuntos. Seguindo aqui a nossa ordem do dia, antes de iniciar, eu vou dizer aos senhores que, por um erro nosso na organização da pauta, nós enviamos sem estar na pauta a análise das emendas parlamentares. No entanto, as emendas foram enviadas do grupo para apreciação de todos os conselheiros. Foi apenas uma falha na execução e na aprovação da elaboração e aprovação da pauta, tá bem? Então eu vou substituir pela pauta com as emendas, tá? Para que fique também registrado a pauta com todas as emendas de forma correta. Se nós não tivéssemos enviado os documentos, eu não iria inserir essa pauta aqui. Como foram enviadas, tá bem? E aí a leitura ou não vai depender da disponibilidade de cada conselheiro em ter conseguido dentro dos seus afazeres, tá bem? Então, o nosso primeiro item é a aprovação da ata da 7ª reunião. A ata está circulando entre vocês, eu peço que verifiquem. Se houver alguma necessidade de alteração, só avisar, José Pedro faz a adequação e a gente reassina tudo. Se não tiver nenhuma necessidade, tá bom? Peço para que façam a assinatura. Nosso próximo ponto de pauta, item 2.1, apreciação da programação anual de metas, o PAN, do Serviço Especializado em Prevenção e Assistência para DST, AIDS e Hepatite, CEPA, referente ao ano 2024, tá? O PAN, pessoal, essa programação ela não é obrigatória a aprovação do conselho, passar pelo conselho, tá bem? Mas o CEPA tem, por respeito ao conselho, o costume de encaminhar todos os planos que eles fazem. E isso é muito legal, tá bem? Então, a gente encaminhou para vocês os planos, então tá aqui todas as ações que eles pretendem realizar, tá? De que forma, tá bem? As metas que pretendem alcançar para tudo isso. Na verdade, é referente a esse ano, né? Os recursos que foram utilizados, tá bom? Houve tempo para que todo mundo pudesse apreciar. Alguém tem algum questionamento sobre isso? Não? Como não precisa da nossa aprovação, tá? Eu vou pedir para que o José Pedro encaminhe a nossa apreciação como positiva e os nossos parabéns ao CEPA pela organização e respeito ao controle social, nos informando de forma completa todas as ações, tá? Não deixando reduzidas apenas o que a gente recebe nos relatórios quadrimestrais da Fundação. Tá bem? Então, perfeito. Tá bom, José Pedro? Então, eu peço que caminhe os trâmites adequados referente ao PAN. Nosso item 2.2 também foi encaminhado para vocês o relatório anual da gestão de 2023. Sim, 2023, tá? Aqui eu quero registrar para vocês os méritos do secretário do Conselho, José Pedro, que, muito antenado nas ações do Conselho e nas demandas obrigatórias da Fundação, percebeu que a Fundação não havia encaminhado até então para a gente a apreciação da RAG. Tá bem? Ele me procurou e prontamente
pediu autorização para que ele pudesse fazer contato com o setor responsável, alertando, tá? Porque a ausência da aprovação, ou, na verdade, da avaliação do conselho, não necessariamente a aprovação, da avaliação do conselho, pode incidir em penalizações para o município no recebimento de recursos financeiros, tá? Na transação de recursos, na passagem de recurso fundo a fundo, tá bem? Então aqui nós temos todas as informações da RAG, né, de tudo que foi feito na gestão no ano de 2023, tá bem? Aqui em Conselho de Saúde, tá bom? Nós temos aqui a declaração dos conselheiros por segmento, tá? Como adequado, isso tem que estar dentro da RAG, mostrando que o conselho está funcionando, que tem sua sede, o número de representantes que nós temos, tá bem? Pelo menos registrados no conselho. Alguém tem algum questionamento em relação a isso? Aqui está as datas de apresentação dos quadrimestres, tá? Que foram feitos, e a comissão fiscal fez o relatório dos quadrimestres pelo conselho, tá bom? Alguém tem algo a levantar, algum apontamento? Não? A RAG, na verdade, ela acaba sendo uma forma de mostrar o plano plurianual, as metas que tinham, pega os resultados quadrimestrais, né, e põe tudo num relatório anual para que esse seja encaminhado e fique registrado. Tudo bem? Então, José Pedro, presumo que como nenhum conselheiro tem nada a declarar, a gente encaminha para aprovação a RAG, tá? Para que o José Pedro providencie a resolução para a gente fazer a publicação. Nós vamos fazer aqui em bloco, então, esse é o pedaço que não estava na pauta e passou a estar, de 2.4 até 2.6, tá? Que é a análise das emendas parlamentares. José Pedro, vou pedir só para você depois ajustar... Não, tá aqui, 2.3, tá certo, não precisa ajustar nada. 2.3 a 2.6, as emendas parlamentares são essas aqui, tá? Eu vou abrir para vocês. Todas são para Santa Casa de Misericórdia, tá bem? Essa emenda foi encaminhada pelo deputado para custeio, tá? Todas as emendas são para custeio. Essa foi, onde está aqui, é do Tiririca, essa aqui, ó, tá aqui. O deputado Tiririca, uma emenda parlamentar de R$100 mil, tá bem? Custeio de materiais, aqui nós temos outra, custeio, outra de custeio também, tá? Do deputado Felipe de Orleans e Bragança, nobre, esse é o príncipe, esse é príncipe. O valor de R$500 mil, a realeza reconhecendo o Rio Claro, de azul, parente do bispo lá, distante. Pode. É custeio de qualquer coisa. Custeio. De sulfite a energia elétrica. A outra emenda, né, foi uma de 100, uma de 500, essa aqui também de custeio, tá? Também de custeio. Da senadora Mara Gabrilli, do PSD. A Mara Gabrilli é aquela que é cadeirante, né? Tá, são mais 200 mil. 200 mil. E a última emenda
de custeio do deputado delegado Palumbo do MDB, mais R$300 mil, tá bem? Então, esses documentos foram todos encaminhados, né, Zé Pedro, para os conselheiros. R$1.200.000. 200. Foi 500, 100, 300. 1.100.000? 100 mil do Tiririca. 500 do Bragança, 200 da Mara. 200 da Mara, tá certo. 1.100.000. Bom, alguém tem alguma objeção em relação à aprovação das emendas? Não? Então tá bom. Uma objeção é existir emendas, Eu vou aproveitar que estamos falando de emendas. Eu estive, a pedido do Conselho Regional de Educação Física, eu estive ontem em São Carlos, na reunião do Conselho Municipal de Esportes de São Carlos. Tá? E eu confesso que eu me assustei, porque em São Carlos, pelo que eu entendi, não existe política pública, existe o orçamento secreto também. Então, todos os projetos sociais, todas as coisas que acontecem, as pessoas têm que bater na porta dos vereadores, os vereadores têm uma verba anual para distribuir para os programas de esporte, lazer, assistência social e tantas outras coisas que possam haver, né? E eu achei isso... Mas isso agora, né, nesse governo, porque já foi modelo de política pública em São Carlos. A gente já visitou diversas vezes na área da assistência e era top. Eu confesso que eu não sei quando começou. Eu fui participar do debate para ver, para levantar uma problemática lá e tudo. E eles fizeram a apresentação e eu pude daí questionar depois e eles me perguntaram, mas por que Rio Claro não é assim? Eu falei, não, Rio Claro tem no mínimo uma lei de IPTU que você pleiteia, você tal, aí você ganha o direito, aí você vai bater na porta da empresa para a empresa liberar recurso. Mas assim, viu, vereador? Aí o vereador dá 2 mil pro bispo, dá mais, ao seu Marcos é mais amigo, dá 5 mil, mas a Juliana tá montando um projeto que me interessa, eu dou 100 para eu chegar próximo, né? E eu falei para eles, vocês estão cientes que a eleição acaba agora e o ano que vem, você que ganhou 100 talvez não tenha nada, porque se o candidato não foi eleito, ou se ele achou que naquela zona eleitoral não teve a quantidade de votos, ele não vai te mandar mais recurso, ele vai mandar para outro canto. Aí ficaram pensando, né, assim, com aquela cara dele. E o pessoal de projeto social, Robertinho, às vezes se contenta com tão pouco, né? Porque é assim. Bauru também. Bauru é assim? Adotou essa coisa também, entendeu? E assim, acabou não dando muito certo. Deu uma briga na Câmara lá, porque era, tipo assim, eram alguns vereadores, não era a Câmara que tinha recurso. Né? E lá, eu não sei em São Carlos, mas lá, aqui é diferente um pouco. Lá no Bauru é na mão do presidente da Câmara. Em São Carlos deve ser a mesma coisa. Não, porque foi uma sequência de apresentação, e São Carlos tem um programa de Bolsa Atleta gigantesco, é muita gente ganhando Bolsa Atleta, muita, bolsa de R$500, mas muita, quando eu digo muita, é muita, tá? Não que seja ruim, tá? Nada contra, pelo contrário. E as entidades estavam apresentando os atletas como tipo uma prova de vida, até porque quem é do meio sabe que muitos desses atletas são alugados, né? Não se encantem com os resultados de Rio Claro no esporte ao longo. Nós não temos pessoas trabalhando ou sendo atletas em Rio Claro para todas as modalidades de jogos abertos, por exemplo. Chegam lá em Santa Catarina, compram um time de handebol para vir jogar para o Rio Claro. E o Conselho de Esporte está querendo garantir que, pelo menos, quem é bolsista
seja atleta, que more no mínimo e treine em São Carlos. Não precisa ser filho de São Carlos. Não. Eu vim morar em São Carlos, eu vou treinar em São Carlos, eu estou em São Carlos. Porque esse dinheiro também está ficando em São Carlos. E aí eles mostraram e foram mostrar os vereadores. Eu identifiquei uns 12 diferentes, pelo menos, nomes, mandando dinheiro nos projetos. Mas desculpa, Robertinho, pode dar sequência. É porque assim, essa invertida foi por causa do Flávio Dino, né? Porque ele está no pé agora, se você mandar emenda sem projeto, ele está no pé agora. Uhum. E muitas emendas, no caso do Orçamento Secreto Nacional, foram mandadas. A emenda PIX. Emenda PIX, foi, né? E no caso dos municípios também era desse jeito. Sim. Mas agora, por essa invertida, né, do Flávio Dino, eles estão fazendo uma apresentação de projeto pelas entidades, entendeu? Entendi. Complicado essas coisas de emenda. E aqui também não é muito diferente, não. Aqui pelo menos se discute dentro do orçamento, né? A preocupação da emenda é sempre aquela, não é política pública, né? Acabou o ano fiscal. A preocupação da emenda é que ela exclui a possibilidade de você fazer uma política efetiva. Duradoura. Planejamento a médio e longo prazo. Que resolva realmente as questões. A Santa Casa... José Pedro, faz um favor para mim. Elenque... Quer dizer, estou dando ordem aqui, né, bispo? Se vocês concordarem, eu vou pedir para o José Pedro levantar o total de emendas parlamentares que nós fizemos para a Santa Casa e vamos parabenizá-los pela captação, é uma sessão de política, mas vamos perguntar para eles como anda o planejamento deles dentro do SUS para viver sem essas emendas se elas pararem de vir. Já posso falar agora se você quiser. Tá? Tem resposta. Você tem resposta para quê? Soma 3 milhões e 200. Tá. Tudo para custeio. Entre todo para custeio, tá? Nós tivemos em 2023, tá? Nós tivemos aqui 9 em 2023, sendo 2 milhões e 200 em 2023. E 2024 nós tivemos 4 emendas parlamentares. Tá. A ideia... Vou até refazer a soma aqui para confirmar. Acho que vocês entenderam, né? 24 é mais, porque só hoje passou 4. Não, foram 4 emendas, mas eu vou refazer a soma aqui. Eu só quero entender, assim como nós estamos preocupados... Foram 9 emendas em 2023 e 4 em 2024. Só essas 4 esse ano, Zé Pedro? Mas só hoje provou 4. Não. Não, deste ano para a Santa Casa só 4. Não, nós já Pode aprovamos, ser. Zé. Foi da Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Rio Claro. Não, Santa Casa já foi outras. Opa, Certeza absoluta. Pelo menos mais 2 reuniões nós tivemos, No dia que aprovou a parte, Santa Casa Já teve 1 milhão no passado, já. Foi mais 1 milhão agora. Já foi mais de 2 milhões para Santa Casa esse ano. Então nós passamos na reunião esse ano coisas do ano passado. Pode ser sim, Aí- ser as 4 emendas finais do ano passado. Aí pode ser que seja. Tudo bem. Eu As tenho- outras emendas foram, no primeiro semestre, coisas de 100. Não, acho que foi mais 1 milhão esse ano já. As emendas do primeiro semestre foi uma de 200 mil e uma de 100 mil do delegado Jonas Donizete e do deputado Miguel Lombardi para a PAI. Eu tenho porque eu até está no site, no portal de informações do Conselho, se vocês entrarem, tem uma planilha interativa de todas as emendas, valores, Tá. destino, fonte, a situação, se está aprovada, em análise negada e afins, o plano de trabalho junto com a resolução. Tá. Então eu até envio agora já para vocês, eu já tinha feito isso, então por isso eu consegui fazer. Tá. E isso eu alimento o gabinete também. Mas eu acho que vale a pena a gente tá... Eu envio já.
perguntando como é que eles estão, planejando tudo, porque, né, a gente questionou, fica aquela preocupação. O município conseguiu aí perto de 3 milhões em emenda para fazer o hospital, para levantar o hospital. Foi mais 1 milhão e tanto do Claretiano. E tinha mais alguma coisa de recurso do município. Tá, então assim, nós levantamos um hospital com dinheiro que nós não tínhamos, que vieram de algo que chega e acaba. E o resto agora fica aquela preocupação, para a gente manter isso, né? Então, a Santa Casa também a gente tem que ficar preocupado, atento, até porque a Santa Casa 60% do atendimento dela é SUS, né? E se tiver problemas por não ter mais emendas daqui a pouco, como é que fica? Vamos voltar na primeira página do jornal, que a Santa Casa está precisando de recursos e tal. Hospital, a informação que eu tenho, não a informação oficial, mas que eu tenho, alguém está pleiteando o dinheiro do BNDES. Para acabar o hospital. Não, mas eles têm recurso para acabar, Robertinho. Acho que é para equipar. Não, já tem também para equipar. A questão é fazer funcionar. Isso. O resto já tem. Para entregar com tudo pronto, a cama, o lençol, tudo. Beleza. Sim, para ter um médico lá dentro, um secretário e uma luz acesa. Essa é a questão. Essa não está claro para a gente. Agora, pegar um dinheiro do BNDES vai fazer funcionar por um tempo e depois. Porque BNDES é empréstimo, né, Bispo? Ninguém faz empréstimo para coisa corrente que não gera outro recurso, né? Complicado. Emendas parlamentares. Aí dentro dessas emendas parlamentares. Por que? Tá fechado, Zé? Não, tá aberto. Ainda tem programa lá. Você tá pedindo pra você entrar de novo. Ele tá chateado. Hoje. Eu vou fazer eu não vi ele pra não geral. Tá tranquilo, Zé Pedro. Ele não lembra. A cabeça dele tá... Tem sorteio pra gente, Zé, aqui hoje? Se ultimamente você andou sorteando um monte de coisa, não tem nada pra sortear pros conselheiros? Tá bom, Zé, fica tranquilo. Depois a gente vê. Vai. Mas tá lá que eu vi, eu enviei no grupo. Tá lá, eu enviei no grupo. É. Peraí que eu vou ver aqui. Tem uma airfryer aí, E cara. abrir aí, Marta, tenta abrir, por favor. Bom, alguém se opõe a alguma questão da Santa Casa? Não? Então tá bom. Vamos para o nosso item 2.7. E emenda dos aparelhos auditivos? Oi? A emenda dos aparelhos auditivos. Como é que está o resto do dinheiro? Só gastaram 100 mil. Não sei, bispo. São 400 mil? Gente, todo dia as pessoas procurando a gente para saber de aparelho. É. Faz 3 anos que está esperando aparelho. Diz que Hoje está em... mesmo eu recebi uma senhorinha há 3 anos, viu? E quando você Existe- pergunta, não é prioridade. Idoso não tem prioridade, só tem Não. prioridade útil. É. O tadinho vai morrer sem poder nem ouvir uma televisão, Ó, viu? Emenda Você não fala, pessoa 3 anos esperando. E sem Duas perspectiva. para pai. Se for idoso, E essas fudeu. quase. Já tem exercício, vai ter direito a todo mundo. Ó, pessoal, para vocês saberem, tá? O Zé Pedro colocou aqui, tá? Olha, teve emenda da bancada, 650 mil. É. Olha que monte, né? Ah, então foi 23. Eu tenho essa sensação de que É a gente porque o Derrite mandou mais de uma vez. Ó. É. A gente já é. A Mara também. Tiririca, ó.
Pior que tá, não fica assim, ó. Mandou 100 agora, diminuiu em Tiririca. Ficou pior. Dividiu mais. Ficou pior. Dividiu mais. Agora, Meu Deus. Então tá. PL investiu dinheiro na Santa Casa de Rio Claro. Bom, pessoal, tá aí para vocês verem, tá bom? O bispo fez um questionamento, vale a pena a gente levantar. Emenda parlamentar que vem para a fundação não tem a obrigatoriedade de passar por nós. Como nem todo mundo pensa como a nossa querida Marise do CEPA, tá? Que, poxa, o Conselho de Saúde é importante e eu valorizo a importância dele, nem todo mundo na fundação pensa assim, então nós não somos comunicados. Nós não só é porque não tinha nenhuma. Se soubesse que eu ia falar isso, eu tinha 10 aqui para dizer que eu estava errado. Tá bem? Depois você encaminha o vídeo, Zé Pedro, para que eles saibam. Estou rebelde, viu, Robertinho? Eu estou com atos rebeldes recentes. Então nós não temos bispo. Então assim como eu ia colocar no assunto geral, já que a gente está falando de emenda, e aproveitando nosso ex-conselheiro afastado e presente hoje aqui, o Robertinho, eu fiz contato com o Robertinho essa semana pedindo para que ele conversasse com a assessoria do deputado Marculino, que nos visitou, e não só nos visitou, como direcionou recurso para o conselho ter seu carro, e até onde nós temos informação, o carro foi comprado. Passou por todo o processo, tá? Tinha sido feita a aprovação da compra, da licitação, tinha sido pago e esperar chegar. E já chegaram vários carros. E todos foram direcionados para outros cantos. Então, eu questionei o diretor administrativo e ele não me respondeu. Como ele não me respondeu, antes de eu questionar de forma oficial agora, primeiro eu fiz perguntar, na boa, amizade. Mas não obtive resposta. Então, antes de perguntar, eu estou querendo me embasar e o Robertinho está levantando informações, porque como a emenda para a fundação acaba indo, essa emenda não vem como vem para a gente, essa da Santa Casa, que a gente tem o projeto, tudo bonitinho. Mas com certeza tem, no mínimo, um protocolo do gabinete do Marculino lá, protocolando emenda R$100 mil, direcionando para tal. Tá? E aí eu vou pegar e falar, olha, esse valor, isso, de duas uma, eu vou pedir para a diretora financeira, né, para que me diga, ou me mostra que está na conta, ou me mostra onde é que foi gasto e por que não foi colocado no conselho. Se disserem para a gente que precisou utilizar para comprar medicação para a população, a gente vai ficar feliz em saber que ajudou nisso, tá? Mas para outras coisas... Mas se a verba veio para carro, não é custeio, então não é medicação. Foi um exemplo, assim. São coisas diferentes, É um exemplo. É um exemplo para dizer que se é uma outra utilização boa, tá, mas a gente sabe que foi para o carro, é para carro, tá? E o conselho precisa tanto quanto outros setores necessitam, tá bem? Precisam, tá? Porque a gente tem demandas do conselho, tem coisas, desde o começo dessa gestão, eu conversei com alguns conselheiros, a gente sempre quis ter a disponibilidade para que eles pudessem frequentar as reuniões do conselho estadual. Nós gostaríamos de vez em quando visitar a nossa DRS, a gente gostaria de ir para Piracicaba ver a situação em loco dos motoristas, o que eles sofrem lá, para poder retirar alimento, medicamento que é do Estado, tá bem? Existem plenárias que a gente tem que ficar mendigando a fundação, alguma coisa, a gente poderia ter o nosso veículo. Então foi isso que a gente argumentou, não para a fundação tirar desse orçamento, a gente foi bater na porta, com o apoio do Robertinho aí, para conseguir. Então a gente só quer uma satisfação disso, tá bem? Para todos vocês, a gestão aí, o recurso. Você vai perguntar do aparelho também, presidente? Pergunto, eu questiono. O bispo tem a informação, ele já tinha me dito há um pouco tempo de que veio. O que acontece, Vivi, é assim, pelo que eu entendi,
É como você falou, dinheiro para custeio. Dinheiro para custeio pode comprar folha de sulfite, pagar conta de luz e detergente. Dinheiro para aquisição de material permanente. Pode comprar carro, impressora e aparelho auditivo. Então, eu, deputado, mandei para comprar aparelho auditivo. Mas resolveram utilizar para comprar a impressora. Não estou falando que aconteceu, tudo bem? Estou dando exemplo. É como o caso do debate da emenda que o vereador Irander levantou para arrumar o laboratório. Acho que foi o Irander, né? 500 mil. E aí a fundação optou por arrumar o prédio para a vigilância e alguma outra coisa lá, porque o laboratório vai para outro canto. E começou-se essa discussão. E a fundação respondeu, olha, o dinheiro veio para arrumar prédio e aquele prédio. Eu estou arrumando aquele prédio. Se vai ser para o laboratório, se vai ser para a VS, se vai ser uma unidade de saúde, se vai ser... É uma escolha minha de gestão. Então, legalmente, estão corretos. Podemos reclamar que, viu, não foi assim que nós combinamos. Nós combinamos que nós arrumamos um dinheiro que era para comprar um carro para o conselho. Nós não combinamos que esse dinheiro ia para outro lugar. Ou para outra pessoa esse carro, ou para outro setor, seja o que for. Tá? Se existe uma demanda, entrega o carro do conselho, faça uma reunião perante todos vocês, argumente a necessidade, e se os conselheiros entenderem que, não, verdade, é melhor ter mais um carro para vigilância sanitária do que para o conselho disponível. Vai ser passado, tá? Não como no passado, que o conselho tinha, e de repente a fundação usou, estragou, e o conselho ficou sem nada, tá bem? Então, eu vou perguntar a questão do aparelho auditivo, mas eu não tenho nenhum tipo de resposta e possivelmente, mas que fique registrado, mesmo que eu não tenha, que fique registrado que não me deram, assim como eu tenho que não me deram a resposta do carro quando eu questionei. Furtar o coração, você gosta de ser furtada a pessoa o direito de ouvir, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que existe mas vai existir uma equidade. Se eu tenho 5 mil na fila e arrumei dinheiro para 1.000, quem vai precisar? Eles começam por criança. Depois pessoas em idade de trabalho. Depois quem está em... Tá, é mais ou menos isso. É bem isso, né? Mas é triste. Como é que você vai falar isso para a população, né? Vai morrer, não vai ter aparelho. Quer assistir um programinha de domingo, quer assistir uma novelinha. Já viste no laboratório que está a funcionar lá no distribuição? Não fui fazer visita mesmo. Eles não fizeram obras, porque onde está para dormir o pessoal, onde eles vão largar o laboratório. Não é? Sim. Sim. É onde vai aumentar. Eles não terminaram aquela parte ali dos dormitórios e tal. Mas eu não fui visitar, eu só sei que não fui visitar. Nós visitámos a última vez. Da última vez. Eu pedi para ver o laboratório. Eu acho que poderia até marcar uma nova visita, que pelo que eu entendi, agora o prédio está concluído. Eu não sei se isso também, mas pelo que eu entendi, o prédio está concluído. Não sei. Tá bom, vou pedir para o Zé Pedro marcar, tá? Não sei. O que eu entendi foi o prédio está concluído. Tá? As paredes, tudo, pelo que eu entendi. Só falta agora ver os equipamentos que já estão comprando. Tá? Já estão comprando. Mas a gente marca a visita. Onde está os dormitórios dos médicos, mas continua a mesma, não é? Que eles não estão lá. Só que o laboratório está abertado. Eles tinham que largar aqui só de roupa, não teria que só ver o que está lá. Será que foi feito? A última vez não foi feito nada. Do laboratório. Por exemplo, neste caso, eu estava tendo visita para a gente tem Vamos lá então, pessoal. Sequência aqui.
Item 2.7, indicação de membro representante do Conselho para o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Esse é um assunto também importante para a gente esclarecer. Nós recebemos, o Rio Claro foi instalado um Comitê Técnico de Saúde da População Negra, tá? Este comitê solicitou ao Conselho que nós tivéssemos 2 representantes, um titular e um suplente. Nós, na última reunião, levantamos, a Juliana estava presente, a Juliana se disponibilizou, gostaria de ser suplente, por conta das demandas profissionais dela, e seu Milton não estava presente, nós não sabíamos por quê, hoje eu sei, já passo para vocês, porque ele também não está hoje, e nós indicamos o seu Milton, sabendo que ele era uma pessoa que ia gostar dessa dinâmica, tá bem? Primeiro vamos só esclarecer seu Milton. A filha do seu Milton é enfermeira ou técnica de enfermagem, tá? E acho que ela trabalha em Ipeúna, talvez, e ela estava no ponto de ônibus ali do Bar da Sônia. Aí ela acabou sendo atropelada lá no ponto de ônibus do Bar da Sônia. Parece que foi feio, foi perigoso, passou um tempo na UTI, e o seu Milton acompanhando ela, tá? Por isso ele não esteve presente nas últimas reuniões. Pelo que eu entendi, ela já voltou para casa, já está bem, e o seu Milton, nesta semana especificamente, ele deve estar ou em São Paulo, em Campinas, é outro município, trabalhando na articulação do dissídio da categoria. Tá? Como representante, ele está lá nos debates disso, por isso ele não está presente. Tá bem? Bom, acontece que houve uma reunião deste comitê há uns 15 dias, Marta? 2, 3 semanas, né? Umas 2 ou 3 semanas. Teve uma reunião. A coordenadora, presidente, eu não sei exatamente o título. Coordenadora, a Fabiana, que é enfermeira. A Fabiana continua na 29? Sim. Enfermeira 29, quem já passou por lá conhece, ela faz uns 20 anos que ela está lá, tá? Ela me telefonou pedindo muito que eu fosse, independente dos representantes. Eu falei que tinha representante do conselho, procurei seu Milton, aí foi quando eu fiquei sabendo da filha do seu Milton. A Juliana eu sabia que estava dando aula por conta do horário, então eu fui para a reunião para saber qual era a questão. Para vocês entenderem, a questão é a seguinte: o comitê não está previsto vaga para o Conselho Municipal de Saúde, tá bem? E eles estavam querendo fazer uma alteração na lei que criou o comitê para que, além de uma ou outra mudança, também houvesse vaga para o Conselho Municipal de Saúde, tá bem? Nesta reunião estava o diretor administrativo da fundação e o advogado da fundação, tá? Os dois explicando por que não poderia mexer na lei agora. Período eleitoral, não se pode fazer isso e tal. E que se quisessem discutir isso, que poderiam levar para o ano que vem fazer as devidas alterações. Explicou o porquê não de uma das alterações que ele queriam, que envolvia recurso financeiro e tal, tá? Mas o principal relacionado ao conselho, que é no momento. Lá eu entendi que este comitê é um comitê da Fundação Municipal de Saúde. Ele está dentro, né, Marta? Da hierarquia, vamos assim dizer, da estrutura. Isso dentro da política nacional de saúde da população negra e é um comitê que a saúde tem que encabeçar. Então, assim, é um comitê da fundação. A fundação faz a política da população negra e tem que ter institui esse comitê, que diretamente está ligado à fundação. Então, o que eu levantei? Eu levantei que, de certa forma, eu questiono até a posição ética do conselho estar lá, participando deste comitê. Uma vez que nós temos que fiscalizar também os gastos desse comitê e as ações desse comitê como política pública.
acho que a gente deveria participar. Falar, olha, participar, discutir, debater, mas eu me pego. Se eles quiserem, briguem para pôr na lei, põe, o conselho continua com as suas indicações, maravilha, ótimo, sem problema. Estou trazendo para vocês como eu me posicionei na reunião, tá bem? Até porque eu senti que o comitê ainda não é algo claro para os próprios membros, tá? Há uma desarticulação muito grande internamente do comitê. Faz sentido, começou agora, pessoas distintas, setores distintos, pensamentos distintos, mas isso mostra, se é tão distinto, também mostra que a fundação não apresentou um norte para a política da população negra. Porque se tivesse um norte, eles estavam discutindo a partir desse norte. Não estavam discutindo a partir desse norte. Inclusive, estavam discutindo num norte totalmente fora do que eu acredito que deveriam estar discutindo. Tá? Mas eu também não quis entrar em questões, porque poderia ser levantado que eu não era o representante, que eu não era da população, que eu não fazia parte do grupo. Poderia ser levantado uma série de questões. Tá? Só ouvi até o momento em que eu fiquei. Então, trazendo para vocês, né? Então, Juliana e Milton, vocês são indicados nossos do conselho, enquanto estivermos na gestão, para participar da reunião, mas vocês não são membros do comitê legais, tudo bem? São indicados para contribuir na discussão. E aquele comitê de coordenação do microplanejamento da ação de vacinação de alta qualidade? Que mais sobre falar? Depois que... Ela entrou em par, né? Com licença de par, nunca mais vou falar de nada. A vigilância epidemiológica tem poucas pessoas boas, poucas, e que tem uma certa dificuldade de delegar e compartilhar as ações e as tarefas. Então, quando uma pessoa que está à frente, que normalmente é a única do setor, tem um para cada setor, como nós tínhamos até pouco tempo a Marta, um único para o setor, né? E a Marta foi ganhando algumas pessoas e foi aprendendo a distribuir o jogo no meio de campo. Alguns setores as pessoas ainda não aprenderam a usar o LX e desapegar. E as coisas ficam amarradas. Então se montou um comitê. Quando a pessoa se afasta, então não tem mais nada acontecendo, porque ela também não passa para outro, né? E a gente fica. Já que nós tocamos esse assunto, eu já venho antes de ir para o próximo ponto, para os assuntos gerais. Só falar um pouco do comitê. Pode falar, Bertinho, se você tem informações. Não, assim, eu dei presente lá. Na única reunião que teve? Isso, no debate, na formação do comitê. Mas da população negra. Isso. Tá bom. Você quer da vacina. Não, Porque da vacina o bispo ia ficar bravo, porque colocaram ele lá e não chamaram para nenhuma, né, bispo? Só fui uma vez. tinha uma linha, segundo a representante nacional lá do Ministério, ela falou uma linha. Eu só participei na sexta, na abertura. E tinha uma linha para ser seguida. Tá. Entendeu? Por isso que eu vou falar para você assim, que a linha que eles vão seguir, assim, o conselho, como conselheiro, não cabe a gente. Tá. Porque assim, a gente não, é uma coisa pontual. E para nós, conselheiros, a gente discute o macro. Sim. Entendeu? Então, assim, cabe a participação de quem quiser, tudo bem, Com certeza. tá tudo certo, né? Mas como conselheiro, assim, não dá para... porque é uma via. Eles que têm que falar com a gente, entendeu? Mas tem que ser pontual, porque a gente trata de saúde mesmo, né? Isso, é uma questão que eu percebi que havia uma coisa assim. Olha, nós estamos discutindo a saúde da população negra numa ótica de equidade, de reparar possíveis problemas dentro, como a gente estava discutindo, do LGBTQIAP+, aqui, que era assim, eu quero usar meu nome social e não deixam. É assim, estão olhando para mim porque eu estou eu não vou me arriscar a dizer o nome, né, mas aquele lençol, aquele
pano no cabelo, né, devido à matriz africana na minha religião, e estão olhando para mim com aquela cara. Não, não é isso que eu quero. Mas eles estavam pensando que ia ter, como LGBTQIA+, não, vai ter a UPA LGBT aqui. Não. A saúde é para todos. Não, e o conselho é para o macro, é para debater saúde para todos. Se é pontual, tem que partir dele. Né? Isso. Mas a segunda, eu não lembro o nome, ela falou de uma linha. Tá. E isso tem, a Marta tem razão, tem uma linha no Ministério que só fala disso. Assim, o assunto é Sim. isso. Ela citou quilombola, citou várias coisas, né? E, assim, tem que o comitê tem que se aprofundar nessas questões. Como a saúde do idoso, Robertinho, como a saúde de outros grupos populacionais. Esses grupos precisam se articular, para isso que existe o comitê, para vir numa representação, trazer problemas, atenções, deve ter, como você falou, linhas de atenção para você discutir, né? E colocar. Mas a gente não... podemos até convidá-los para vir falar o que eles estão pensando um dia. Ter um conselho também, a representação, né, da população negra também, é o que vai garantir a questão da equidade dentro da... Para a nossa questão aqui, perfeito, Marta. Infelizmente, o nosso regimento não prevê. Porque, infelizmente, o que era... Vocês vão se lembrar, na reunião de dezembro, eu solicitei que nós instalássemos 3 comissões, uma delas de revisão do nosso regimento, porque essa eleição eu já gostaria muito de ter uma revisão dos problemas. Por exemplo, né, o nosso regimento fala em portador de deficiência, Juliana. Né? Patologia, que é pior. Entendeu? Oi? Portador de patologia. Portador de deficiência e portador de patologia, as duas coisas. Portador de patologia. E de deficiência, os dois. Então, assim, cara, é um conselho de saúde. A gente põe isso, já olha e fala assim, esses caras não sabem nem o que eles discutem lá. É feio pra gente, mas eu não posso usar outra coisa que está no regimento. E a gente queria atualizar para pôr uma cadeira para a comunidade LGBT, uma cadeira para a comunidade negra, uma cadeira dentro do conselho, para que essas políticas, comitês, isso que existe no bojo, né, no arcabouço do SUS, pudesse ser representado. Né? Eu acho que é isso, bem isso mesmo, Robertinho, que você colocou. Porque tudo isso, do comitê, tem que entrar no plano municipal de saúde, entendeu? Tipo assim. Sim, perfeito. Nós, assim, o nosso trabalho é com pauta, né? A pauta é essa, se é da comunidade negra, essa é a pauta. É como se discutiu lá, Robertinho, num pedaço, eles queriam dinheiro, eles queriam colocar dentro do regimento a possibilidade de captar emenda parlamentar para eles ofertarem cursos. Olha... O Fundo Social oferta tanto curso que não tem nem gente... Mas é curso sobre saúde e capacitação. Quem cuida dentro do SUS e da Fundação Municipal de Saúde de capacitação é ela. Então, eles têm que levantar a demanda, procurar por ela e dizer, estamos diagnosticando, como foi a conversa com a LGBTQIA+, que a gente falou. Ele já até colocou, sugerindo que fosse feito um programa de educação permanente para que todas as unidades soubessem como acolher, utilizar nome social. É a mesma coisa da população negra, por exemplo. Né? Para que ninguém olhe uma negra de 2 metros de altura com uma roupa que remeta à África e fale, meu Deus, o que isso está entrando aqui? Para que entendam que isso é uma construção cultural, que isso é parte de uma identidade de grupo, tudo isso daí. Mas isso não cabe a esse comitê trabalhar, porque quem faz a política pública não é o conselho também, é a fundação, né? Bom, inclusive, a gente tem a previsão de um curso que é o Instituto de Saúde, que é o Estado que está organizando só para a fundação de saúde da população negra, que é assim, eu não precisei de recurso financeiro para
permanente, voltado tanto para os equipamentos de urgência, quanto da atenção básica, para as questões relacionadas ao câncer, de diagnóstico, nas emergências de cuidado. Tem uma reclamação grande de que quando chega na UPA eles não sabem o que fazem com a pessoa. Está em quimioterapia, que está em radioterapia. É verdade, eles falam, inclusive, que não sabem nem o que vai dar de remédio para não interagir com a quimio. Mas na Unimed também. E nem na Unimed, tá? E na atenção básica também, a gente tem uma dificuldade diagnóstica imensa. Uma pessoa está lá faz meses fazendo 1000 exames e não chega. A hora que chega, o câncer dominou. Ele está pelo corpo todo, não tem mais chance. Então, assim, os principais, eu falei isso na conferência de saúde, eu venho falando, faz 2 anos isso. Na conferência de saúde eu contei isso, porque a maior dificuldade que a gente tem em relação ao câncer é isso. Depois que entra, o protocolo, o tratamento dentro da oncologia é bacana, é humano, não é uma coisa demorada, mas o diagnóstico e o tratamento na emergência é pavoroso. Eles sofrem muito nas emergências quando eles caem. Porque não sabe medicar, fala que não sabe medicar, não passa para onco, porque está na emergência, né? Não tem como acessar o oncologista naquele momento para saber o que vai injetar, o que vai dar a medicação. A pessoa com dor, né? Então não tem nada na educação permanente voltado para isso, para capacitar os profissionais da urgência e da básica em relação ao câncer. A gente tem, assim, vamos pensar algumas plataformas virtuais que tem, cabe ao médico ou a enfermeira. Não vai ter interesse. Mas eu acho que a gente está numa assim, que a gente precisa uniformizar, falar a mesma língua, vamos dizer assim. Para isso precisa ter protocolos, precisa ter. Você participa do grupo da DRS junto com a ONU falando de câncer? Não. Existe um grupo. E eles propõem uma série de capacitações, mas só que esse povo não participa dessas coisas, entendeu? E eu recebo as pautas, são extremamente voltadas para a saúde. Nós somos uma entidade de assistência social que apoia a pessoa que está no tratamento. Uma série de coisas que a gente precisa arrumar e melhorar. Isso for ano que vem, Martim, sei que esse ano já não dá mais nada, né? Mas pensar nisso para a próxima gestão, gente, porque eles sofrem, viu? A gente tem a doutora Carla, que está comigo, ela está construindo já um plano, um protocolo de rastreio do câncer de colo de útero. Bacana. E aí a gente apresentou esse plano para DRS, porque existe um recurso da educação permanente que a gente pode usar para executar esse plano, mas isso para 2025. Sim, mas seria legal pensar não só a no colo de gente não útero, pode porque estar nem é o em mais tese. incidente, o colo de útero nem é o mais A incidente. gente não pode estar com tendência. Marca isso na sua agendinha, Martinha. Não, uma coisa a se pensar. Sabe que tem bastante coisa. A ONU fala que vai ter uma UPA só oncológica, que vai ampliar lá na Santa Casa e tal. Mas eu não sei quanto tempo isso vai demorar, se vai demorar muito, Roberto. Com isso a população só se ferrando, Mas a né? questão é a detecção precoce. Não, na básica sim, na emergência é convoluído. São duas questões, né? São duas questões. Na emergência tem Aqui frentes. na CIRC teve um evento, um seminário e tal. Não, com o pessoal do Daniel, com o pessoal do Floresta. Bacana também, viu? Mas e para isso? E você acha que esse povo que está lá na unidade participou? Né? Que os médicos da unidade e tal, participa só no A gente tem uma dificuldade grande dos médicos estarem envolvidos, engajados em fazer alguma coisa. Tem muita dificuldade. Mas é uma coisa para amadurecer. Eu venho falando isso faz 2 anos, presidente, mas não tem muito eco, né? E eles continuam passando como já amassou lá na UPA, quando chega nas UPAs, né? Não por má vontade, mas desconhecimento. desconhecimento do profissional médico sobre que medicações que eu ministro para alguém que está em quimioterapia e radioterapia. Entendeu? Porque não viaja, não tem um problema. E eles falam isso para a pessoa, eu não sei nem como tá. Sofrido. Para quem está passando por uma doença que não é fácil, é nada acolhedor saber que você vai chegar lá e... Mas desculpa, presidente. Não. Quem sabe a Marta consegue encaixar em algum lugar isso? Bom, pessoal, tá ótimo. 2.8, processo de transição do Conselho Municipal de Saúde para a gestão 24-26. O José Pedro, tá fácil aqui o edital ou não? Se tá fácil, senão eu falo na garganta aqui.
Pessoal, quero chamar a atenção de vocês novamente para isso aqui, para o nosso processo eleitoral, tá? Mais uma vez vou pedir encarecidamente ajuda. Só o tamanho dos Posso? CDT? Posso. Eu tô percebendo que eu acho que eu tenho que botar no oftalmologista. Multifocal não tá dando Tá conta. dando conta. Puxa, assim que é bom. Agora tá bom? Oh, obrigada. Tá. Então, ó, eu vou chamar a atenção de vocês para a necessidade de nós divulgarmos para o maior número de instituições. Primeiro para as nossas instituições. Lembre-se se você já divulgou para a sua. Já divulgou para a sua, bispo? Já. Já cabia, não já Pedro. Né? Qual que é o prazo máximo para inscrição? Tá vendo? Qual que é o prazo máximo para inscrição? Já vou entrar nessa aí já. Tá? Então, Eu fiz contato. primeiro vamos cuidar da nossa. E aí vamos do lado, para outra, para outra. Para que a gente tenha candidatos, tá bem? Para poder ocupar os espaços, tá? O processo de inscrição se iniciou no dia 24, tá bem? No dia 24 foi liberado um arquivo, tá? O questionário que o José Pedro até mostrou pra gente, tá bem? Na terça-feira houve uma reunião híbrida, tá? Com a participação de algumas pessoas interessadas, onde foi esclarecido o que é o conselho, o que é a eleição, tá? Algo rápido, para as pessoas interessadas não ficarem perdidas do processo, tá bem? Agora nós iniciamos na próxima semana, já na terça-feira, tá? A eleição do segmento prestador de serviço, tá bem? Prestador de serviço vai entrar aqui Santa Casa, né, José Pedro? Santa Casa, a Cismetro pode indicar alguém, se quiser, seria bom para poder debater com a gente aqui, tá? Então a PAI entra aqui, tá? Bezerra de Menezes. Aqui também entra instituição de ensino superior, tá bem? Nós já tivemos retorno, até onde eu sei, do Claretiano, ponto. O retorno não oficial. Não oficial do Claretiano. Indicação. Tanto eles sinalizaram que eles têm interesse. Até às 6 horas da tarde do dia 3. Esperamos que seja interessante. Até meia hora antes de começar a reunião. Terça. Terça-feira. Tá? A Unesp não indicou, a SER não indicou, ou nenhuma outra instituição indicou. Coloca no grupo do Coaps, Marta, por favor, depois. Tá, Zé Pedro? Você tá no grupo, não tá? Reitera lá, Zé Pedro. Reitera, lembrando que a inscrição pode ser feita até às 18 horas, até porque se quem já falou que quer não se inscrever, não pode alegar, além de estar no edital, a gente está avisando, tá? Nem Santa Casa? Não, nem a Santa Casa Não, mandou. a Santa Casa vai vir amanhã. Vai vir amanhã. Agendou um horário já para ver o protocolo. Tá bom. E já fazer a inscrição. Na presencial, amanhã às 15h. Ótimo. Se alguém quiser, se a instituição quiser fazer presencial, também pode, tá? Só espero que a indicação seja efetiva, né, presidente? Sempre a expectativa. Faz a inscrição, uma pessoa aparece aqui para passear, né? Não, Do você segmento, vai vai emenda parlamentar. Isso. Sempre a expectativa. Séria. Hoje teve 4 emendas. Não veio ninguém. Muito sério hoje. Bom, na quarta-feira, mesmo horário, nós vamos ter trabalhadores do segmento da saúde, sindicatos e ou conselhos profissionais. Por exemplo, nós temos aqui o seu Milton, que é do plástico, que é sindicato, né? Aí é da saúde. Da saúde, verdade. Aí, educador. Não temos representante hoje, Aí entra o sindicato da saúde. mas não tem hoje. Hoje Hoje, no os conselho. sindicatos da área da saúde Não. não temos. Bom. Nós temos sobre conselhos profissionais. Entra que aqui é no caso de Zete, eu e Juliana, a Clara, tá? O Conselho de Educação Física já encaminhou,
tá? Já encaminhou a documentação. Que documentação tem que ser encaminhada? Super simples. Preencheu o formulário online ou no Drive e a indicação. É diferente? No conselho tem outras coisas. Tem que ter o presidente tem que encaminhar, indicar. Eu tenho que mandar mastigar. Tá? Senão não vai O dar presidente do conselho. Na verdade é a plenária do conselho, ou por referendo o presidente, que seja. Mas a gente tem que caminhar. Não vai conseguir. Tá, o CREF já mandou semana retrasada já. Eles estão numa lerdeza que o Zé mandou e-mail dia 14 de agosto. Eu fiz contato segunda-feira, retomei hoje. Se vocês tiverem dúvidas se se foi enviado alguma coisa para alguma instituição, pode procurar o José Pedro, que eu sei que a sua já fez indicação também, tá? Bom, na quinta-feira, dia 5, tá bem? Dia 5 nós temos os usuários, tá? Segmento dos usuários. Então, o Robertinho, seu Marcos não pode mais, o Bispo também não pode mais, tá? O seu também entra nos usuários, tá bom? Então, o segmento de vocês aqui, tá? E aí, por partes, por agrupamentos aí, associações e tal. Tá bem? Oi. A pastoral tá sabendo, né, Zé? Na reunião A pastoral ela já fez a indicação. também a Hilda, né? Isso é a Hilda. A Hilda veio, né, na reunião. Ela veio na reunião e ela Tá. foi indicada. Entretanto, hoje a pastoral tem 3 representantes. Tá? Que Não. Era o seu Marcos. e o Robertinho. E o Robertinho era do CVV, só tinha o seu Marcos pastoral. Pastoral só eu. É porque tinha um da pastoral da família e um da pastoral da saúde. O seu Marcos é pela família, né, seu Marcos? Não, da saúde. Da saúde. É. E a pastoral da família tinha uma pessoa, que eu não sei quem era. Hoje eu enviei para o Robertinho também, ele perguntou, eram umas 11 horas, eu estava esse papo, já estava na semana interna da prevenção da cidade. Lembrando, Por isso eu não respondi no É. vídeo, a hora que eu cheguei eu já enviei. lembrando que Robertinho e Vinícius, que se afastaram Vinícius é porque normalmente ele senta aqui. Mas é candidato? Que se afastaram devido ao processo eleitoral, podem ser candidatos ao conselho. Podem tomar posse após a eleição. E podem ficar caso não sejam eleitos. Se forem eleitos, eles têm que sair e dar lugar para o suplente. Eles têm que fazer parte de todo o processo eleitoral, tá? Todo o processo eleitoral. Tudo bem? Só não pode participar do processo eleitoral quem está saindo do 4º ano consecutivo, como é o caso do Bispo, como é o caso do seu Marcos, da Milena, tá? E quem tem algum impedimento junto ao Conselho Ético do Conselho. Ponto. Todos os demais podem estar participando tranquilamente dentro do processo, tá? Impedimento ético? Seria um impedimento ético? Se você for condenado eticamente pelo Conselho da Comissão Ética. Tem. Regulamento para isso? Mas tem gente que já foi. Tem gente que já foi. De 23/8 até o dia 4 é a inscrição dos servidores municipais, tá? Para participar do processo eleitoral dos servidores, tá bem? Na semana do dia 9 até o dia 13 vai ter a votação dentro de cada unidade de saúde para os servidores. Então, aquele servidor que você conhece, tá bem? Ele deve se candidatar. Vinícius poderia se candidatar mesmo? Como servidor, claro, tá? Servidor, até porque assim, ele não poderia, se ele estivesse, Zé, fala aqui que eu tô na reunião do conselho e que eu telefono quando acabar, por favor.
Ele não poderia se ele estivesse com afastamento não remunerado, licença-prêmio, ou seja, a matrícula dele está congelada. Não é o caso. A matrícula dele está funcionando, ele recebe salário, ele recebe tudo. Ele não pode trabalhar, tá? Então, é isso. A Marta pode ser como usuário? Não, porque ela exerce um cargo de confiança, mesmo sendo servidora. Tá bem? O José Pedro pode? Pode, porque o José Pedro, ele não é cargo de confiança. O José Pedro recebe os vencimentos dele para ocupar essa função. Tá? Então, se ele quiser ser candidato ao segmento usuário, ele pode ser candidato ao segmento usuário. Tá? Esclarecido? Trabalhador. Desculpa, obrigado, Marta. Isso mesmo, trabalhador. O exemplo é para trabalhador. Tá? Então, falem com os profissionais das unidades. Chame-os para participar do processo eleitoral. É importante que o servidor use. E esse servidor ainda pode participar através do conselho gestor da sua unidade. Por exemplo, o CEPA tem conselho gestor ativo, Vila Cristina, né? Então, a coordenadora do Vila Cristina, ela pode ser indicada pelo conselho gestor do Vila Cristina. Ela não precisa esperar o Dr. Marco Aurélio indicá-la como da gestão. Ela pode vir pelo conselho gestor, tá? Mas é cargo de confiança, bate igual, tá? Mas vocês acho que deu para entender o exemplo. A psicóloga lá não é cargo de confiança e está dentro, tudo bem? Então, e um usuário, a mesma coisa. Eu sou usuário e estou lá, posso vir pelo conselho gestor da unidade, tá? Então, Vila Cristina, CEPA, SER, 29 e Jardim Novo, tá? E Sereste. Esses 6 têm conselho gestor. A gente precisa que esses 6 façam indicação. Também, tá? É importante que desenvolva. Tá bom? Todos os coordenadores ou coordenadoras dos conselhos gestores já foram avisados. Impactadas diversas vezes. Isso. Com a informação que elas precisam indicar, elas podem indicar que elas precisam indicar. Isso. Perfeito, Zé. Bom, e está previsto para a nossa 9ª reunião ordinária a posse desses conselheiros, tá bem? A posse e a eleição, tá? A posse, quem vai conduzir somos nós. A eleição, quem vai conduzir é o Bispo Antônio Esteves. Eleição do novo presidente? Do novo presidente e vice, tá bem? Tá tudo previsto no edital, conforme eleitoral, como vai ser, tá bem? Após a eleição, conforme forem ser eleitos, o José Pedro vai informar isso para todos eles, como vai ser, para que eles possam, quem quer se candidatar ou não, seja como for, tá? O que eu quero sugerir para vocês é de nós realizarmos, talvez uma semana antes, uma reunião extraordinária, para que a nossa pauta do mês seja resolvida nessa extraordinária. Para a gente deixar para a ordinária somente a posse e somente, tá? Esse é o primeiro ponto, tudo bem? Vai ser extraordinária, pode ser híbrida. Pode ser híbrida daí, exatamente. Seria dia 18, então. Eu acho que pode ser. Deixa eu só propor para vocês depois a data, porque eu não discuti isso com o José Pedro, para saber detalhes do calendário eleitoral e das atribuições dele, se ele vai conseguir estar com a gente, tá? Só para alinhar. A princípio, na quarta-feira, mas se vocês preferirem, pode ser numa quinta, tá? Na quinta 19, então não pode ser no dia 16, que é aniversário da minha mulher, daí eu vou dormir no sofá. Quinta não, Ju? Não sendo no dia 13. Que é a duração da eleição. Tá bom. Tá. Então a gente ou mantém a quarta 19 ou a terça 17, tá bom? Um dos dois, quinta não, tá? Mas eu vou alinhar isso com o Zé Pedro e passo para vocês. Tá bem? Bom,
Então isso fica combinado. Uma outra coisa, nesta reunião extraordinária, a gente vai ter reunião da executiva antes, tal, vou pedir para eles, mas eu vou informar vocês que eu vou pedir para a executiva autorização. Eu quero fazer um documento apresentando o que a gente fez, tá? Mostrando ofícios que estão em aberto que não recebemos resposta. O José Pedro tem tudo online, então eles conseguem acessar online tudo que foi feito, mas chamar a atenção de algumas coisas, tá bem? E também pontuar algumas coisas que nós, enquanto conselheiros, entendemos que é importante que a próxima gestão assuma como compromisso. Claro que é uma opção assumir ou não. Como, por exemplo, rever o nosso regimento interno, tá? Algumas questões desse tipo. Manutenção da reunião presencial, tá? Eu acho que é importante. Algumas sugestões. Eu vou elencar, vou apresentar para a executiva. Se eles aprovando, eu trago para a plenária e mostro para vocês também, para a gente, isso. E se alguém, vamos pôr tal coisa? Vamos, a gente aprova e põe a mais também, tá? Então a ideia é assim, é passar o bastão. Por isso que o dia 25 ainda vai ser nossa gestão, e a nossa gestão acaba no dia 4 de outubro. Então entre o dia 25, que vai ser a posse conosco, até o dia 4, tá? Eu, enquanto presidente, vou me disponibilizar para o próximo presidente para o que ele quiser sentar e conversar com vocês também, para que possa saber do funcionamento, de que nós trabalhamos até então. Não é obrigatório, é óbvio que não vai dar andamento na linha que a gente trabalhava até agora. Tá bem? O cargo de presidente ele pode ser reconduzido, pode ser eleito novamente ou tem que ser uma outra pessoa? Pode ser. Se é um conselheiro regular, pode ser presidente, vice, independente. Tá? Não tem. A chapa que tem que ser montada. É que tem alguns conselhos que não permitem ser a mesma pessoa, tem que ter o regimento não diz nada, mas é uma discussão para montagem do regimento sobre isso também. Tá? Inclusive, anteriormente, já teve uma época que também era permitido a recondução do conselheiro. Então, a gente teve por 10 anos uma presidente. Teve uma presidente por 10 anos, O que ia de encontro com a própria legislação do controle social no SUS, que deixa claro que são 2 anos para mais 2. Ia ao encontro não, ia de encontro. De encontro, obrigado pela correção do português. Eu fiquei pensando. De encontro. Foi, tá? Então, totalmente irregular. Mas também não podia dizer que estava porque o nosso regimento não existia. Bem? Também na época é provável que não 2012 é a legislação, Zé. 2012. 516, 2012. É ela quem dita os mínimos para as coisas acontecerem. A paridade dentro do conselho, o tempo que fica. É que 2012 eu acho que já não era mais a Rosana. Era assim porque eu fui do conselho. Eu fui do conselho em 2013. Foi sim. A Rosane foi até o Domingos assumir. Quem é, gente? Da saúde? Foi até 2018, mais ou menos, a Rosane, 16, né? Usuária. Ah, não, depois foi o Jardim, né? Nunca foi, presidente? Então foi Rosane, Domingos, Maria Helena. Maria Helena foi uma vez só. Só uma, Maria Helena? O Domingos foi 2. Então, nos últimos 6 anos, de 22, Então, de 16 a 22 não foi a Rosane. Até 16 foi a Rosane. Antes da Rosana era a Ivete. Aí foi Ivete Cipolla. A Ivete, quando assume a secretaria, não sei quem assumiu o conselho que ela saiu. Foi a Ivete, isso. Ivete e Edsim era o conselho. Dizete. Você não era nesse período? Com a Ivete Cipolla, Edsim? 2000 e... Não, eu nunca fui no conselho. Não? Eu não era do conselho, mas era de outros conselhos, eu lembro da Ivete nas pautas. Eu também.
Devia me reunir com ela um pouco para aprender um pouco, ver quem sabe eles respeitavam o conselho um pouco mais. Bom, tudo bem? Mais uma vez, ajude a gente a divulgar para a gente ter as inscrições. Tudo bom? Bom, assuntos gerais. Alguém tem alguma coisa para levantar? Robertinho, fica à vontade. A gente está numa discussão ferrenha que ele quer fazer um corte do orçamento no Ministério da Saúde. A gente está numa briga largada, não falar briga porque virou briga mesmo, né? Parece que estão recuando, né? Parece. Então, parece errar em torno de 15 bilhões. 20 milhões. Uma coisa astronômica, né? Para não cortar as emendas do vagabundo. Duas coisas. Vamos lá. Então, eu pedia para o Conselho, né, também ajudar a gente, né? Mandar uma carta para o Conselho Nacional, que a gente está junto, que a gente não quer nada. Isso é inadmissível. Entendeu? Então, a gente está fazendo uma discussão que não está sendo fácil, entendeu? Porque eles alegam teto de gasto, né? Um monte de coisa que... Tem alguma coisa do Conselho Nacional sobre isso? Algum documento que eles soltaram, Robertinho? Se você entrar no site do Conselho Nacional, você vai ver alguma coisa. Tá. Porque o que a gente pode fazer é após a leitura, né, vamos dizer que na nossa reunião ordinária, a gente pode trazer na nossa reunião extraordinária, a gente faz o documento, encaminha o documento e a leitura para todo mundo. Se aprovar, a ideia é em apoio ao documento tal, repudiando os cortes e tal. E qual é a urgência que a gente tem disso? Dá tempo de esperar? Dá tempo de esperar? Dá, Tem que fazer uma porque hoje? o orçamento... O orçamento discute mais para frente, Ele está em processo... Dá sim para a nossa reunião de setembro. Coisas, né? Não, só porque... Aí no depois final, viajar. vamos chutar novembro, mais ou menos... A gente desenrola em setembro já. Depois da eleição, a coisa pega. Isso. Então, mas para a gente que é conselheiro, é importante a gente ter uma posição, né? Porque a coisa não está fácil, né? Pelo congresso que a gente tem, a coisa não é uma discussão assim, fraterna, é uma discussão... Não, é irracional. É meio na pancada. Então, assim, como me enfiaram nisso também, eu estou apoiando, né? É na estação? Então, eu pedia para o Conselho fazer essa discussão também e encaminhar alguma coisa para o Conselho Justíssimo. Estadual, tá? Encaminhar para o Conselho Estadual, encaminhar Para todo mundo, vamos, justo? Nacional, para a gente tentar impedir isso. Justo. Vamos elaborar o documento, levantar a base de apoio e vamos mandar para todo mundo. Só acabar a executiva, para a executiva aí, a gente manda para todo mundo e vamos. Boa, beleza. Pessoal, mais alguém? Eu quero pedir para vocês autorização para enviar à vigilância epidemiológica um questionamento sobre como está o planejamento de enfrentamento da dengue para o próximo período sazonal. Nós tivemos, a doutora Suzy esteve na televisão segunda-feira e ela apresentou que Rio Claro tem 5.300 e tantas notificações, 24 mortes confirmadas e a quantidade, palavras dela, a quantidade de papel que está lá para ser lançado indica que vai ser o dobro do número de casos. Então, só o dobro, a gente vai chegar para mais de 11 mil casos confirmados de dengue. O professor japonês já tinha falado. Exatamente, ele já tinha Não plantado tem essa novidade na fala dela. Não, Tem caixas e caixas para serem lançadas. Uma coisa é a gente ouvir isso do Eduardo, que não é servidor, não é da equipe, não é do time, está lá prestando serviço voluntário. Outra coisa é a responsável pelo setor está dizendo. Perfeito. O presidente da fundação, quando aqui esteve sendo questionado, ele falou, e eu também entendi que naquele momento era justa a fala dele, de que o momento era de enfrentar o que estava acontecendo. Não era hora de
prevenir o que viria a acontecer, porque já estava aí rolando. Fazia sentido o que ele falou. O pau tá torando, a larva tá lá, e agora é o mosquito pegando e o pessoal internado. Não tem como mudar a regra do jogo agora, tá? No entanto, a partir de outubro a gente vai entrar no início de um novo período sazonal da dengue. Novo período de chuva, depósito de larva, que vai até maio do ano que vem. O que Rio Claro está fazendo, o que este governo está deixando para o próximo governo. Porque pode ser que seja eles ou pode ser que seja outro. E mesmo que seja eles, pode ser que não seja a Suzy, o Marco Aurélio, a Marta, que vão estar lá. Então, o que está sendo preparado e deixado, tá? Porque nós, enquanto conselheiros, temos que deixar para o próximo mandato também orientações para que a gente não perca mais 24 pessoas para dengue ou mais. Ou que não perca uma para dengue. Tudo bem? Posso organizar esse ofício e mandar? Necessário fazer isso. A gente estava conversando sobre isso antes de você chegar. Então, eu sou o bispo Zé Pedro, falando inclusive de colocar na palavra aberta que ações estão sendo feitas para o enfrentamento de provavelmente uma nova onda que vem, haja visto que a gente não teve inverno, para mitigar aí as larvas, a reprodução do mosquito, haja visto que a gente não está sabendo de nenhuma ação pontual ou de médio e longo prazo para evitar essa tragédia, porque não é só a questão da quantidade de adoecidos, não é, que teve, teve que fazer local de campanha para tratar as pessoas que estavam sintomáticas, e só das perdas, mas também das consequências a médio e longo prazo que as pessoas que são infectadas têm em relação a isso. Porque a gente sabe que esse tipo de infecção desencadeia uma série de doenças decorrentes da própria infecção, a doença autoimune que está lá, adormecida, desengatilha muitas coisas, Você tem outras doenças que acabam se manifestando em decorrência do tipo de infecção por outro mosquito, a Guillain-Barré, etc. Então eu acho que é uma preocupação emergencial com uma coisa, mas é uma preocupação a médio e longo prazo com tudo que vem além disso. Além disso. E das outras arboviroses que estão chegando aí, porque não param de botar fogo nesse país, literalmente, simbolicamente, de tantas formas. E estão chegando outras arboviroses, estão chegando outras infecções por outros tipos de vírus que também são transmitidos pelos mesmos mosquitos ou por outros mosquitos. Eu tenho curiosidade, é uma ignorância, tá? Mas eu tenho curiosidade de saber qual que é o timing de abrir o dengário. Porque eu acho que o dengário foi muito funcional, muito assertivo. A minha dúvida é se não podia ter sido um pouco antes, porque ficou algumas semanas estrangulando as UPAs. Então eu fico pensando se é possível pensar num índice, num marcador que fale, a hora que a gente chegar aqui, antes disso a gente tem que estar com esse lugar já instalado. Porque eu acompanhei uma pessoa da minha família lá, e eu falo para vocês, foi meu irmão, ele estava passando mal, eu fui buscar ele, e eu falei, aonde você quer ir? Porque tem convênio privado. Ele falou assim, não sei. Eu falei assim, olha, a notícia que eu tenho é que está muito mais ágil, muito mais rápido e no SUS. É? Ele falou assim, no setor privado está demorando 4 horas para você ser atendido e lá dá coisa de 40 minutos. Fomos e constatamos um grau de qualidade no atendimento que a mim me causou muita felicidade. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando quanto tempo a gente ficou estrangulando as UPAs, retardando esse dispositivo de saúde, E aí fico pensando, tem algum indicativo, algum indicador que pode marcar pra gente? Olha, a hora que a situação chegar aqui, a gente tem que ficar com isso abrindo. Não sei se a gente pode fazer essa pergunta. Talvez tenha sim, talvez tenha, e
Aí eles vão precisar muito da ajuda do Eduardo aí para poder Eu acho que achar esse corte. o que precisa fazer é colocar mais gente na vigilância epidemiológica para esses dados chegarem com mais agilidade. Mas, por favor, a gente comunidade de saúde não. Deixa eles trabalhar. Porque uma coisa... Não, a gente precisa de pessoas que capacitadas nisso. Eu concordo plenamente. De fazer estudo epidemiológico. Nada contra o ACS. Eles têm a função deles. Tem a função deles. Me incomoda muito o desvio de função. É. Você pegar... Eu me incomoda quando eu chego no comunidade de saúde e vejo uma CS fazendo serviço de escriturário. Isso é um despropósito. E é muito comum. Eu vejo assim, vamos dar uma direcionada, porque assim, pelo planejamento, vocês apostaram muito no clima. E o clima não está ajudando muito. E nem vai ajudar. Nem vai ajudar. Daqui para frente não vai ajudar nunca Pelo que a mais. gente está vendo no histórico, né? A gente está vendo uma perspectiva do aumento da temperatura, vai assim, Falaram até de plantar aquela clostridium, que é o nome da planta, aquela flor que atrai libélula que come a larva do mosquito. Mas nem isso fizeram. Então, a gente está planejamento e eu acho que a DISET não tem um pouco de razão, assim, no caso até de prevenção mesmo. Sim, porque o dengário funcionou legal mesmo. E a gente evita mortes. Então, assim, aqui a questão da dengue ia aumentar, a gente já estava sabendo, né? Isso era fato. Né? Desde 2023 a gente estava falando isso aqui, eu e o Zé Pedro, e avisando. Era fato, né? Então agora é bom a gente dar uma questionada, né? Eu não ouvi a fala da doutora na segunda-feira. Eu vi sem querer. Eu não ouvi. Mas assim, no site não encontra mais essas informações. Eu entrei várias vezes no site da fundação, não tem nada de dengue lá. Parece que desapareceu a dengue. Sumiu. O período eleitoral, né? Some muita coisa. Não, é bom a gente dar uma... se prevenir, né? Muita coisa some, né? Bom, Aparece, mas some. só trazer para vocês, eu acompanho o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, tá? Normalmente as reuniões envolvem apresentações, os casos e tal, mas particularmente desse mês eu vou trazer para vocês o relato, porque eu causei um pouco de tumulto na exigência de algumas coisas, porque nós discutimos sobre 2 mortes maternas lá, e mortes maternas é algo que é um acompanhamento grande. Então, na reunião, além da DRS ter mandado 2 representantes, também estiveram presentes todo mundo que tinha que estar. Amém? Foi uma discussão boa, foram mais de 4 horas de discussão dos 2 casos, tá? Identificação do julgamento em relação a evitável, não evitável, todos os pormenores que envolvem, tá? Eu só vou pedir para vocês a compreensão de eu não detalhar demais, porque o comitê tem uma certa reserva, algumas coisas que são passadas depois do relatório, tá bem? Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa semana no grupo do comitê foi informado que o relatório estava pronto para as médicas, para as 2 médicas assinarem, tá? Nós temos uma pediatra, uma ginecologista que acompanham, fazendo a discussão, né? E elas precisam assinar, tá? O laudo técnico da análise que foi feita. Então, foi dito. E eu coloquei que era importante que esse relatório fosse compartilhado com todos antes das médicas assinarem, para que todos que estavam na reunião pudessem avaliar se a discussão foi contemplada da forma que ela foi, porque ela foi acalorosa em alguns momentos e apontado questões importantes em alguns momentos, inclusive por mim, em relação à ponta, tá? Não tecnicamente, que eu não tenho a capacidade, mas ficou evidenciado algumas falhas dentro do processo, tá bem? Aí me foi dito que depois que as médicas assinassem, o documento ia ser encaminhado para todo mundo ver. Então, eu
contra-argumentei, dizendo que não fazia sentido, então para que ter reunião para discutir se só 2 pessoas dizem o que vai ser e os outros têm que aceitar o que elas disseram. Porque a gente discutiu e poderia se colocar lá que foi tudo o contrário e elas disserem, tá? Não vai acontecer, mas poderia. Disseram que sempre foi assim, eu contra-argumentei dizendo que não, nem sempre, porque nunca foi apresentado nenhum relatório. Aí eu fui ver, esse é o primeiro relatório que está sendo feito para ser encaminhado para a gestão, até então não havia sido feito, né? Uma série de fatores que envolvem aí, e eu exigi que fosse feito. Disseram que ia se manter o protocolo que eles queriam, então eu apelei para as médicas e pedi para que as médicas pensassem na importância de todos que estavam na reunião ler o documento e dizer a elas que concordam com elas assinando. Tá? As médicas concordaram e aí quem era responsável ainda contra-argumentou, dizendo então que na próxima reunião que eu levasse meus questionamentos para poder fazer a discussão. Eu tive que ensinar que não cabe fazer novos questionamentos, uma vez que já foi discutido, e que é impossível fazer questionamento de algo que você não leu. Eu não tenho como questionar algo para levar para a próxima reunião. E não cabe à próxima reunião discutir algo que já foi. Eu só quero saber se o que foi discutido na reunião é o que está lavrado para poder ser encaminhado para a gestão, para tomar os devidos acontecimentos, tá bem? Então, só compartilhando com vocês o bololô todo, que às vezes acontece, que sempre que eu posso estar representando o conselho, assim como todos vocês, quando vão em alguma coisa, a gente está sempre brigando e cumprindo nossa função como conselheiro na defesa do sistema e fazer o controle social, não só nas finanças que são gastas, mas também na forma com que são aplicados os recursos. Tá bom? Beleza? Beleza? Então,